Olá pessoal, professor Tomás Aquino aqui com vocês, na nossa aula, né, a gente vai dar nessa penúltima aula, lembrando que a gente tem mais uma aula na semana que vem, que será o encerramento dos nossos trabalhos aí. Mas a gente vai fazer uma retrospectiva nessa penúltima aula de todos aqueles conteúdos que a gente observou ao longo da nossa trajetória, ao longo desse ano de 2020, né, a gente observou toda uma série de assuntos que a gente vai tentar relembrar um pedacinho de cada um a partir de agora. Prosseguindo, vamos lá pessoal, que o caminho é longo, né? Mas a vitória é certa. Beleza? Olha só pessoal, assuntos que a gente trabalhou foi a formação dos estados nacionais e as grandes navegações. Ali a gente tem a representação dos reis católicos, né? Fernando de Aragão e Isabel de Castela, né? Que foram os reis responsáveis. Aí o símbolo da formação dos estados nacionais a gente observa através dele, né? O que seriam os estados, a formação dos estados nacionais? Serão o surgimento daqueles países que hoje a gente observa aí no cenário mundial, né? O surgimento de países que vão surgir naquele momento ali na Europa saindo da Idade Média e entrando na Idade Moderna. Que será o surgimento de Portugal, será o surgimento da Espanha, será o surgimento da França, o surgimento da Inglaterra e assim por diante. Beleza, pessoal? E ali a gente tem os chamados reis católicos, que serão responsáveis, né? Que serão reis de reinos católicos, né? Fernando de Aragão e Isabel de Castela. Esses reinos, e juntamente com outros reinos, eles serão responsáveis pela reconquista da Península Ibérica. Assim como também Portugal, a partir do Condado Portucalense, o que vai acontecer? Ele vai conter, expulsar e reconquistar essa região aí, que estava sob o domínio de quem? Dos muçulmanos, né? Dos sarracenos, né? De povos que eles professavam ali a religião, povos que vinham da religião islâmica, da religião muçulmana, e que estavam tentando invadir ali a Europa, a Península Ibérica. Então, o que acontece? Esses povos serão contados pelos reis, contidos, né, pelos reis católicos e pelo condado portucalense através do infante Dom Henrique. Então, o que vai acontecer? Isso aí vai dar formação ao quê? Ao Estado de Portugal e ao Estado da Espanha. E esses mesmos países, né, serão pioneiros, serão os primeiros países a se aventurarem nas grandes navegações, em busca das famosas especiarias, né, que eram produtos ali que vinham das Índias. As Índias naquele momento eram todos os países ali do Oriente, né? Por exemplo, da Ásia, eram todos os países da Ásia, que eram, por exemplo, o Japão, a China e a própria Índia mesmo, que tinham produtos bastante importantes, né? As especiarias, a pimenta, a noz moscada, né? Tecidos e vários outros produtos que eram bastante interessantes para ser comercializados ali na Europa. Então, o que vai acontecer? A união, né, desses povos, né, a formação dos estados nacionais vai dar um pioneirismo desses países aí em busca de rotas que chegassem até as Índias, né? Esse processo também vai contribuir, facilitar para a chegada às Américas com Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo vai chegar às Américas e também Pedro Álvares Cabral vai chegar também ao Brasil, descobrindo, né, ou também achando, encontrando novas terras ali a leste, né? A leste, e ali eles vão começar, a oeste, né? A oeste, porque eles já sabiam, eles vão encontrar novas terras e ali eles vão descobrir outras coisas, né? Outros povos, outras riquezas, outras populações, assim por diante. Beleza? Nesse período também a gente vê um fortalecimento do capitalismo, né? O capitalismo primitivo, né? O fortalecimento do capitalismo comercial. E aí a gente tem uma política, né? Práticas econômicas daquele momento que a gente comentou, que a gente falou muito também. Eu até brinquei com vocês, falei, ou vocês sairão craques nesse tema, ou vocês sairão revoltados com esse tema, que é justamente aquelas práticas mercantilistas, né? Aquelas práticas econômicas chamadas de mercantilismo, né? Que era o que? A balança comercial favorável, né? O monopólio da produção, da exploração de determinado produto, o controle, o pacto colonial, onde a metrópole era responsável por vender produtos industrializados, manufaturados para a colônia, e a colônia era comprometida ao quê? A fornecer produtos, matérias-primas, né, para a produção dessas manufaturas, dessas indústrias aí da metrópole, né? Também tivemos acúmulo de metais preciosos, né, chamado bulionismo, acúmulo de metais preciosos, que seriam ouro, prata e assim por diante. Então serão essas práticas comerciais, práticas econômicas, serão chamadas de mercantilismo. Foi um assunto que a gente debateu muito nesse período também. Prosseguindo,
Outro tema que a gente vai comentar também será a conquista e colonização da América Espanhola, né? A gente observa aqui a chegada, né, o descobrimento, entre aspas, aí, da América Espanhola por Cristóvão Colombo, depois o processo de conquista da América Espanhola, visto que aqui tinham povos, né, complexos, com uma estrutura toda montada, hierarquia montada, onde tinha reis, nobres, servos, escravos, aquela coisa toda, que tinha a sua economia também, que tinha um exército, que tinha a sua burocracia, ou seja, tinha uma série de situações de complexidade bastante grande, envolvendo importantes civilizações aqui nesse momento, que foram conquistadas. Essas conquistas foi através da superioridade bélica. Quando a gente fala superioridade bélica, a gente fala de superioridade das armas, foi através do estímulo de conflitos entre diversos povos ali da região, diversos reinos, né, impérios daquela região também, e também a conquista da América Espanhola foi graças também a epidemias que vieram junto com os europeus, junto com os espanhóis, como por exemplo a varíola, né? A varíola, ela foi uma epidemia que foi trazida com os europeus, e essa epidemia ela vai contaminar boa parte da população naquele momento e vai ceifar, ou seja, vai levar a vida de muitos da população das Américas, né? Outra situação que a gente observou foi a administração aí da América Espanhola, né? Os vice-reinos, né? E ali a gente tem toda a América Espanhola, que vai pegar parte da América do Norte, parte da América do Sul e parte da América Central como um todo, América do Norte um pedaço e América do Sul um outro pedaço, tirando o Brasil. Beleza? Então o que a gente vai observar? Para poder administrar, eles vão dividir em áreas, né? Áreas de influência, áreas de administração, como por exemplo o vice-reino da Nova Granada, né? A Capitania Geral de Cuba, né? O vice-reino do Rio da Prata, a Capitania Geral do Chile, ou seja, vão dividir em áreas, e essas áreas serão áreas administrativas ou áreas que irão oferecer produtos como o ouro e a prata aí justamente para os espanhóis. Beleza, pessoal? Prosseguindo, nós tivemos aí também o período pré-colonial, né? A chegada dos portugueses aqui em território brasileiro foi no ano de 1500, mas do ano de 1500 até 1530, então não existia um interesse de ocupação no território, de colonização do território. O único interesse que existia naquele momento era a extração do pau-brasil, como a gente observa aqui, não só por portugueses, mas também por outras pessoas, né? Por outras nações que estavam surgindo naquele momento, como os franceses, né? A pirataria francesa, né? O roubo de produtos do pau-brasil, o roubo do pau-brasil aqui na região era bastante constante. Então isso aí vai desencadear uma série de patrulhamento aqui da costa brasileira, né, chamadas expedições guarda-costas, que vão tentar proteger aqui a região, né? E a tentativa da ocupação francesa no território brasileiro vai ser bastante forte naquele momento, né? Eles vão tentar fundar a França Antártica e a França Equinocial, duas tentativas de ocupação e formação de colônia aqui no território brasileiro pelos franceses. A gente vai observar também nesse momento. Prosseguindo, né, a gente observou nesse momento. E aí o início da colonização brasileira, a gente observou o sistema de capitanias hereditárias, grandes faixas de terra, que ia do litoral até o Tratado de Tordesilhas, que tinha uma série de obrigações aí, né, os chamados capitães donatários, né, as capitanias hereditárias que eram entregues a esses capitães donatários, e com o tempo você observa também, a gente observou que essas capitanias hereditárias elas não tiveram muito sucesso, a não ser duas capitanias, a de São Vicente e a de Pernambuco, que foram as duas capitanias que tiveram uma prosperidade, principalmente a capitania de Pernambuco, que vai se desenvolver o quê? A produção da cana-de-açúcar. Com a produção da cana-de-açúcar vai se produzir a produção do açúcar, e esse açúcar vai ser negociado, comercializado ali na Europa pelos portugueses, juntamente com uma parceria ali com os holandeses, né? Nós tivemos também, nesse período, o sistema de governo geral, e aí a gente tem o primeiro governador geral, que a gente estudou também naquele período, Tomé de Souza, né? As câmaras municipais, que eram centros administrativos, centro de administração local, que tinham uma série de obrigações, né? Que tinham o objetivo de desenvolver, cuidar, administrar a região, as localidades, os pequenos centros, né? As pequenas vilas que estavam surgindo naquele momento, e que será composta pelos chamados homens bons. Quem eram esses homens bons? Eram homens de posse, homens que tinham dinheiro ali para poder administrar, para poder
contribuir na administração local da região, né, das vilas naquele momento, né? Eram como se fossem prefeituras, né? Eram esses centros administrativos. Beleza, pessoal? Prosseguindo, nosso próximo slide a gente vai ver outro tema, né? Nós tivemos aí estudamos aí a chamada União Ibérica. O que foi a União Ibérica? A união da coroa espanhola e da coroa portuguesa. O rei de Portugal, Dom Sebastião, ele vai falecer, sem deixar herdeiros. O que vai acontecer? O rei da Espanha, Filipe II, ele vai assumir o trono português também. Ele já era rei da Espanha, ele assume o trono português. Isso aí é chamada União Ibérica, união da coroa espanhola e da coroa portuguesa sobre a mesma administração do rei Filipe II. Beleza, pessoal? O que vai acontecer? A Espanha, Portugal, juntamente com a Holanda, eles tinham uma parceria, eles tinham uma relação comercial. Se era produzido açúcar aqui no Brasil, no Nordeste brasileiro, e juntamente com essa parceria com a Holanda, se contribuía no transporte, no refino, no financiamento da produção açucareira, e esse negócio era muito rentoso, ele rendia muito dinheiro lá na Europa, né? O açúcar, ele rendia muito dinheiro na Europa. O que vai acontecer? Quando a Espanha se junta, né, se une a Portugal, o que vai acontecer? Ela vai cortar as asinhas da Holanda, ela vai acabar com essa relação comercial. Não vai ter outra alternativa, a Holanda vai resolver invadir o Brasil, invadir o Nordeste brasileiro, que o objetivo era continuar mantendo aquela relação do quê? A relação da produção de açúcar, né? E aí a gente vê um engenho, né? O engenho, ele demonstra aí essa produção açucareira e alimentando o nosso entendimento aí sobre essa relação que existia. Portugueses, holandeses, e a produção do açúcar que era realizada aqui no Nordeste brasileiro. Beleza? Com essa invasão holandesa, né, eles vão invadir em 1624, serão expulsos aí em 1625 de Salvador, ali na Bahia, capital ali da colônia portuguesa naquele momento, do Brasil, mas eles retornam em 1630 e vão ficar até 1654. Nesse período a gente teve algumas administrações. E a melhor, principal, a mais estudada, a mais comentada administração que teve foi a de João Maurício de Nassau, né? O conde João Maurício de Nassau, ele vai dar um desenvolvimento, vai dar uma cara nova, vai ajudar no financiamento da produção açucareira, vai desenvolver ali o Recife, né? Vai construir canais, vai construir pontes, vai trazer botânicos, né? Cientistas, e vai dar uma melhorada ali no Recife. Vai ser acusado de estar desviando dinheiro da Companhia das Índias Ocidentais, que era justamente a empresa que tinha o monopólio da produção do açúcar aqui, e ele vai ser acusado de estar desviando dinheiro, vai ser convocado novamente a voltar para a Holanda, e aí virão outros administradores que não vão satisfazer muito a população aqui que estava produzindo açúcar, a população nordestina que estava produzindo açúcar. O que vai acontecer? Uma série de revoltas, e essa série de revoltas vai levar uma delas a chamada Insurreição Pernambucana. Essa insurreição pernambucana vai ser justamente responsável pela expulsão dos holandeses aqui da nossa região. Os holandeses serão expulsos, né, receberão uma indenização pelo seu investimento aqui, que foi frustrado, perdido, aquela coisa toda. Quem vai pagar essa indenização vai ser o Nordeste, vai ser o Brasil, né, por conta disso, e um dos resultados será a técnica do plantio, que será levado para as Antilhas, né? E lá nas Antilhas a Holanda começará a produzir um açúcar de melhor qualidade, com melhor investimento, que vai competir com o açúcar brasileiro. Competindo com o açúcar brasileiro, o processo de produção açucareira aqui no Nordeste brasileiro, ele vai cair. Beleza, pessoal? Bom, foi esse aqui o desfecho que a gente teve da União Ibérica e das invasões holandesas. Prosseguindo, nós tivemos também nessa nossa trajetória, no nosso caminhar aí, nós tivemos as chamadas expansões territoriais, né? A expansão territorial brasileira, que a gente tem algumas características, né? As chamadas drogas do sertão foi responsável pela expansão territorial aí do Brasil, que foi através dos padres jesuítas, através das missões jesuíticas, que ali irão reunir uma série de grupos de pessoas, né, de indígenas. Esses indígenas serão catequizados, terão um trabalho de catequização e a coleta dessas drogas do sertão, que serão comercializadas, aquela coisa toda. Mas isso aí vai contribuir para a expansão das áreas territoriais aí do Brasil, né? Outro fator que vai ser responsável, né, pela
expansão territorial brasileira vai ser justamente as entradas, as bandeiras, as monções, que eram expedições que tinham o objetivo de aprisionar, prender índios, né? Buscar, capturar índios que foram fugitivos, aquela coisa toda. Isso aí vai contribuir para a expansão territorial brasileira, né? Ali a gente tem uma cena, né, demonstrando justamente essas entradas aí, essas bandeiras aí, capturando indígenas e levando aí para os seus antigos donos e assim por diante, né? A outra fator que vai contribuir também vai ser a atividade bovina, né? A expansão do gado aí em regiões aí, acompanhando rios, importantes rios como o Rio São Francisco. Então o desenvolvimento da pecuária vai ser bastante importante também, que vai contribuir aí na expansão territorial brasileira e suprindo a necessidade alimentar aí da população que necessitava de outro produto para poder se alimentar nesse momento. Beleza, pessoal? Prosseguindo, a gente viu também o processo de escravidão, né, dos povos africanos, a gente viu nesse período também, povos que foram trazidos aqui para as Américas, e a gente foca no território brasileiro, várias e várias etnias, grupos de pessoas que foram trazidos forçadamente aqui para o território brasileiro para trabalhar em regime de escravidão. Famílias inteiras e assim por diante foram trazidas aqui para o nosso território, em condições péssimas de vida, né, de transporte, daqueles chamados navios tumbeiros, em péssimas condições, onde morria várias e várias pessoas no meio da viagem, com falta de alimento, falta de cuidado, falta de higiene, aquela coisa toda, né? Vindo aqui para o Brasil, sofreram diversos castigos físicos, né? Além de ser forçado. O objetivo era forçar com que essas pessoas trabalhassem nas lavouras de cana-de-açúcar, depois trabalhar na mineração, na extração de metais preciosos ali na região das Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás e assim por diante. Também depois a utilização da mão de obra escrava foi destinada para o trabalho nas lavouras de café e assim por diante. Então vemos todo aquele processo desde a trazida, desde a retirada forçada de povos da região do continente africano para a região brasileira, a escravização desses povos, o transporte desses povos, né? E o modo de vida, como eles eram tratados aqui na região aqui do território brasileiro, né? E aí a gente observa também os focos de resistência. Várias e várias foram as formas de resistência aí dos povos africanos escravizados aqui no nosso território, né? Tiveram, se suicidaram através do banzo, né? Que é aquele processo de depressão profunda que vai levar muitos e muitos deles a se suicidarem, assassinatos de feitores, assassinatos de senhores de engenho e assim por diante, a fuga, né, que eles promoviam, né, o processo de compra da sua própria liberdade, da sua alforria, a compra de alforria de outras pessoas, o processo de abolição, de libertação dos escravos também, que era promovido por vários grupos, né, e as fugas na formação, a fuga que destinava a determinados locais com a formação de quilombos, né? E aí o quilombo mais importante que a gente observa nesse momento é justamente o quilombo dos Palmares, onde a gente teve a figura bastante importante de Zumbi dos Palmares, que hoje, a data de sua morte, 29 de novembro, é comemorado o Dia da Consciência Negra. Beleza, pessoal? Prosseguindo. E aí vimos também o Renascimento, né, que foi aquele resgate da cultura greco-romana, né, que vai dar aquela valorização, o Renascimento e o humanismo, que dá aquela valorização do ser humano em toda a sua plenitude, né, em todo o seu corpo físico, em toda a sua mente, a sua capacidade de raciocinar, né, o racionalismo, o desenvolvimento na área científica, né, aí a gente vem Leonardo da Vinci, a gente vê vários e vários nomes aí, na William Shakespeare, ali na escritura, né? A gente vê Luís Vaz de Camões, né? A gente vê vários e vários nomes aí da literatura mundial, da literatura naquele momento sendo resgatada e começando a escrever vários e vários contos, né? Histórias, romances e assim por diante. Nós tivemos ali o avanço científico naquele momento, né? Johannes Kepler, através da teoria ali dele, né, a heliocêntrica e assim por diante. Nós tivemos ali também Galileu Galilei a respeito da esfericidade da Terra, né, ou seja, a Terra como uma forma esférica e assim por diante. Ou seja, a gente teve uma série de desenvolvimento nesse período, no período chamado do Renascimento e na valorização do ser humano, que era conhecido como o humanismo. Beleza, pessoal? Gente, tivemos também a América pré-colombiana, né? Os vários povos que existiram aqui no continente
americano antes da chegada dos povos europeus, como por exemplo os incas, os maias, os aztecas, né, que deixaram importantes contribuições, né, os incas, os maias, os aztecas, né, importantes obras que foram deixadas, importantes civilizações que foram deixadas aqui. Os povos nativos do Brasil, a população sambaqui também, que existia no litoral brasileiro também, ou seja, uma série de povos que já existiam, ou seja, essa área aqui não era desabitada, ela era habitada, ela tinha a sua civilização, os seus grupos, as suas etnias, né, a sua cultura, o seu desenvolvimento aqui, existia um desenvolvimento aqui na nossa região, na região da América como um todo. Beleza? Prosseguindo. E por fim, para a gente fechar, a gente também estudou as chamadas reformas religiosas, né? E aí nas reformas religiosas a gente teve vamos dizer ali, as críticas, né? Que vão ser feitas aí por Martinho Lutero, membro da Igreja Católica, que vai criticar o comportamento de alguns membros da Igreja naquele momento. Logo depois ele será acompanhado por outros reformadores, né? Como João Calvino, que vai desenvolver a teoria da predestinação também, naquele momento ali vai desenvolver essa teoria e vai conseguir também outras pessoas que vão aceitar as suas ideias, né, abraçar a sua causa ali de reformador, e também o próprio Henrique VIII, né, que vai ser o fundador da igreja anglicana também. Então esses são os principais reformadores que a gente observa naquele momento, né? João Calvino, voltando lá, Martinho Lutero, João Calvino e Henrique VIII, né, são os principais reformadores. E também a gente observa o que? A gente observa a reação da Igreja Católica. A Igreja Católica não vai ficar parada, não vai só estar apanhando naquele momento, então ela vai reagir, ela vai fazer a contra-reforma, reafirmando a sua fé, reafirmando ali os seus seus sacramentos, né? Todos aqueles sacramentos já existiam ali, e a fé na própria Igreja Católica, né? Beleza, pessoal? Com isso a gente fecha a nossa retrospectiva, lembrando que para a semana que vem, na outra semana, nós temos aí o encerramento dos nossos trabalhos. Beleza? Fica essa mensagem para a gente. Combatemos, né? Combatemos um bom combate, encerramos a carreira, completamos a carreira e guardamos a fé. Uma adaptação que a gente fez aí para o final do nosso trabalho. Um forte abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula. Valeu!